Olá, sejam todos bem-vindos. Começa agora mais um programa Esse é o Ponto, o programa do Centro de Educação, Filosofia e Teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Hoje o programa vai tratar de um assunto interessante para a universidade, que tem a ver com os currículos da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E para falar sobre esse assunto, a convidada de hoje é a professora doutora Marili Moreira da Silva Vieira. Professora, seja muito bem-vinda. Obrigada, professor. Agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre o meu trabalho aqui no Mackenzie. Muito obrigada. Antes de fazermos a primeira pergunta, nós gostaríamos de saber um pouco sobre o seu trabalho na coordenação. Eu sou coordenadora de apoio pedagógico da Universidade Presbiteriana Mackenzie. No meu trabalho, pelo próprio nome, eu dou apoio pedagógico aos docentes, aos coordenadores de curso, focando especificamente a formação dos professores. Nós temos, eu vou falar mais adiante a respeito, nós temos uma semana de preparação pedagógica a cada semestre, em que os professores são estimulados a compartilharem suas experiências pedagógicas por meio de oficinas, de minicursos, de mesas temáticas, em que se discutem as questões pedagógicas da universidade, se discutem as questões da identidade da nossa universidade. E, para além disso, eu trabalho diretamente com o acompanhamento dos currículos do Mackenzie, dos cursos que se desenvolvem, dos projetos pedagógicos que o Mackenzie propõe nos diversos cursos da universidade. Ok. Aproveitando então, pegando o gancho sobre currículo, como se organiza o currículo na Universidade Presbiteriana Mackenzie? Ou seja, fala um pouquinho para nós dessa questão curricular, ou grade curricular, matriz curricular. Fala um pouco para a gente sobre isso. Muito interessante a sua pergunta, porque normalmente quando a gente pensa em currículo, as pessoas falam em grade curricular. Qual é a grade curricular do Mackenzie? Qual é a matriz que o Mackenzie segue? Cada curso tem uma grade, né, uma matriz curricular. Mas currículo é muito mais amplo do que uma matriz de disciplinas, né, de quantas horas cada disciplina vai ter dentro de um curso. O currículo no Mackenzie é todas as experiências que o Mackenzie organiza para que o aluno vivencie experiências de formação. Todo o nosso processo de planejamento, a nossa semana pedagógica, o planejamento que os professores fazem dentro dos seus cursos, das suas unidades, a forma de avaliação que os professores adotam, as práticas pedagógicas que eles exercem, tudo isso é currículo. As atividades complementares de pesquisa, de extensão, que os alunos são motivados e incentivados a participar, faz parte do currículo. Então, currículo na universidade é tudo que nós organizamos sistematicamente e intencionalmente para garantir a formação do pensamento do aluno, a formação da capacidade de pensar criticamente. Há um autor chamado Mackerman que diz que o currículo ele tem que despertar a imaginação. Muito mais no ensino superior, que você está trabalhando com as pessoas que vão propor e empreender novas propostas, novas ações para resolver os problemas da nossa sociedade. Eles precisam ter imaginação. E imaginação com pensamento crítico, sólido. Então, o currículo que nós propomos e que nós acompanhamos junto a cada um dos nossos cursos tem esta visão, não é uma matriz curricular. Ele vai para além de uma matriz curricular, né? Ele vai olhar as várias experiências que esse aluno tem. É também a matriz curricular. E, normalmente, essa matriz curricular ela é composta a partir das regulamentações que o governo libera, né, a cada período. O MEC solta as diretrizes curriculares nacionais de cada curso. Então, ao pensar como nós vamos organizar os nossos cursos, nós seguimos algumas recomendações, algumas regulamentações que o MEC vai soltando periodicamente e os professores, dentro das suas áreas, têm que pensar a respeito, têm que traduzir aquelas competências, aquelas habilidades, aqueles objetivos que o MEC está propondo para um curso,
Um curso que seja criativo, um curso que seja sólido e que tenha a cara do Mackenzie e não a cara só do MEC. Né? Ok. Dá para a gente poder não definir, porque quando a gente define alguma coisa, a gente exclui, né? Isso. Mas dá para a gente poder entender que há uma preocupação, então, da universidade nessa questão curricular, não só de conceitos e normas, mas também de prática, buscando conciliar essas duas coisas, para daí, então, termos o que é alvo de todas as universidades, creio eu, a excelência do ensino? Com certeza. A cada semestre ou a cada período, quando os professores estão pensando nos projetos pedagógicos, a nossa universidade se organiza, por própria regulamentação do MEC, nós estabelecemos um núcleo docente estruturante, um núcleo de professores que vão pensar o curso que eles lecionam. Professores do jornalismo vão pensar o curso de jornalismo, os professores de teologia, o curso de teologia. Eles vão olhar e estudar o que o MEC propõe, quais são as diretrizes, quais são as regulamentações, e vão traduzir isso efetivamente num curso que tenha excelência. E essa excelência se dá a partir do momento em que eu penso, não uma lista de conteúdos, mas competências, práticas, atividades e habilidades que esse aluno vai desenvolver dentro desta área de saber que ele escolheu. Então, sim, a excelência vai para além de estudos, né, de conhecimento de conteúdos especificamente. Obrigado, professora Marili, pela resposta. O programa Esse é o Ponto vai para o seu primeiro intervalo. Não saia daí, voltaremos em instantes. Você já conhece o doador? O doador é um cara legal. Todos gostam do doador. As garotas se amarram no doador. Mas o que é preciso para ser um doador? Veja que as únicas requisições são que você pese pelo menos 50 quilos. Não que você precise pesar muito mais do que isso, né, rapaz? Mas pelo menos isso. Que magreza é essa, menina? Ah, e se você fez uma tatuagem ou um piercing há menos de um ano, também não pode. É, gata, dessa vez não dá. Mas quem sabe no ano que vem, né? Dá pra ver que vocês estão na faixa entre 18 e 69 anos. E vontade e disposição não lhes falta. É disso que precisamos. Pois se apenas 4% da população decidisse ser doadora, poderíamos suprir todos os estoques. Daria até pra revezar. Por isso, junte-se a nós e descubra o poder que seu sangue pode ter na vida de outras pessoas. Porque um dia pra você pode render muitos outros pra alguém. Estamos de volta com o programa Esse é o Ponto. No bloco anterior, nós conversávamos aqui com a professora doutora Marili Moreira e terminamos falando sobre a questão dessa preocupação com a excelência. Foi traduzido mais ou menos assim, a preocupação não só com o conteúdo na teoria, mas também para fazer um casamento dessa teoria com a prática, para formar então esse cidadão, que seja um cidadão competente na sua área de formação e que também tenha aí esta excelência, essa visão de excelência no seu preparo, na sua formação, onde ele vai trabalhar, onde ele vai empreender e, é claro, objetivando aí melhorar a nossa própria sociedade. Certo, professora? Certo. Então, deixa eu fazer então mais uma pergunta agora para a senhora. De que maneira, a partir das premissas, cada curso se organiza para formar o seu currículo? Como eu falei no bloco anterior, nossos cursos têm grupos de professores organizados, chamados Núcleo Docente Estruturante. A cada semestre, esse núcleo docente estruturante, esse grupo de professores, precisa acompanhar os processos vivenciados pelos alunos nas diversas disciplinas que eles estudam, nos componentes curriculares e nas várias experiências que eles vivem dentro da universidade. Isso é feito por meio de processos avaliativos, tanto nacionais, externos, o ENAD é um deles,
quanto os processos de autoavaliação internos que cada curso propõe e que a nossa CPA, na Comissão de Avaliação, também propõe. Então, o NDE deveria pegar esses resultados de avaliação, comparar esses resultados de avaliação com o projeto pedagógico de cada um, né, do seu curso, olhando quais os objetivos que estão sendo alcançados, quais estão sendo precariamente alcançados, quais precisam aprimorar, quais já foram alcançados e a gente precisa avançar. E esse estudo, ele tem que ir sendo compilado semestre a semestre, de maneira que a gente possa propor alterações no currículo. Aí sim, no currículo formal, na matriz, na maneira de organizar, a organização do nosso tempo, do nosso espaço. Então, isso é feito com um processo de cotejamento entre as diretrizes curriculares, o projeto pedagógico do curso e os resultados de avaliação. Eu faço um cotejamento desses três campos e começo a viver a experiência do currículo e verificar o que é que eu preciso alterar dentro desse meu currículo. Isso vai também acompanhando as mudanças que o próprio MEC vai propondo nos seus regulamentos. Então, nós temos um instrumento de avaliação que cada curso tem que acompanhar, que é também proposto pelo MEC. Nesse instrumento de avaliação, periodicamente, eles introduzem alterações de quesitos. Um desses quesitos, por exemplo, é metodologias ativas. O curso utiliza metodologias ativas, então eu preciso olhar para o meu curso, junto com o NDE, o que é que nós estamos fazendo para promover metodologias que façam com que esses alunos saiam da cadeira, saiam da prova, né, professor do CUSP GIS, desculpe a linguagem, mas saia, que nem usa mais, né? GIS a gente não usa mais, né? Saia do canetão e vá para uma atividade que promova o pensamento do aluno, que promova a ação do aluno sobre o objeto do conhecimento. Junto com isso, a universidade, para organizar esse currículo, propõe para todos os cursos algumas diretrizes também. Então, a nossa universidade tem a proposta de disciplinas chamadas universais. Então, são disciplinas, são componentes curriculares que todos os cursos terão que vivenciar obrigatoriamente. Por exemplo, uma delas é a ética e cidadania, a metodologia científica e empreendedorismo. São disciplinas que alcançam os objetivos que a universidade se propõe para os seus alunos. Isso dá uma certa liga para todos os cursos. Então, você estuda no Mackenzie, você tem empreendedorismo, ética e cidadania, e isso acaba imprimindo o espírito mackenzista que a gente tanto escuta falar. Porque todos, independentemente do curso, vão passar por isso. Um dos nossos objetivos com o passar do tempo é que os nossos alunos possam cursar essas disciplinas independente do curso em que eles estão matriculados. Então, o aluno de ética e cidadania possa cursar esse componente curricular com colegas do direito, da teologia, da administração, da matemática, perfazendo uma ideia de interdisciplinaridade, formando uma mente que não fique presa apenas à sua área de saber. Nós não estamos formando técnicos profissionais apenas, nós estamos formando pensadores. E um pensador, ele precisa alcançar essa complexidade que é o conhecimento. Então, a gente busca organizar o currículo seguindo um pouco essas regras, né? As disciplinas universais, as regras que o MEC propõe, os resultados de avaliação e um processo sistemático de estudo e avaliação de tudo isso. Ok. Professor, nós vamos fazer aqui mais uma pergunta. Obrigado por essa resposta, foi bem esclarecedora e dá para a gente imaginar, né, o quanto a visão do educador precisa estar aberta, né, aguçada para a realidade que o cerca, para que ele de fato tenha essa sensibilidade para
interagir com mais profundidade com o seu conhecimento e com a formação aí do seu aluno. A pergunta que eu quero fazer agora, professor, é a seguinte: você então está afirmando que as disciplinas universais garantem a identidade institucional ou há outras formas? Mas não responde agora não, tá bom? O programa Esse é o Ponto vai para mais um intervalo. Dentro de instantes nós voltaremos. Você aí nos aguarde, ok? Obrigado. Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isaías 11, verso 2. É com esse lema que o Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, desde 1982, oferece cursos em teologia para capacitar seus alunos em uma cosmovisão reformada, uma infraestrutura completa com professores residentes qualificados, renomados professores convidados e uma biblioteca com mais de 40 mil obras na área teológica. O CPAJ oferece em seu programa de pós-graduação 5 cursos que variam de especializações à distância até mestrados e doutorado. Mas para manter um trabalho de excelência no ensino, o CPAJ não trabalha sozinho, tendo parcerias internacionais com instituições dos Estados Unidos, Holanda e África do Sul. Acesse nosso site e saiba mais, cpaj.mackenzie.br. Olá, voltamos com o programa Esse é o Ponto, agora para o nosso último bloco. No bloco anterior, nós estávamos falando um pouco sobre essa questão da formação curricular e a professora explicou para a gente muito bem todo esse cuidado que a Universidade Presbiteriana Mackenzie tem em acompanhar cada processo, obedecendo, obviamente, às necessidades da instituição e também atendendo aí às exigências, às leis que o próprio MEC determina. E nós fizemos uma pergunta para a professora no que diz respeito à questão das disciplinas universais, se elas garantem ou não garantem a identidade institucional ou se há outras formas para isso. Professora, responde para a gente essa pergunta. Ok, professor. Como eu falei anteriormente, tudo que a gente faz na universidade para organizar as experiências de formação do aluno se combina para garantir o currículo, né, para dar a cara da universidade, o currículo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O foco que nós temos no Mackenzie tem aí 5 grandes frentes. Capelania, o próprio ensino, a formação de professores, a pesquisa e a extensão. São frentes que nós vamos olhar para garantir a identidade institucional e o currículo do Mackenzie. Então, claro que só as disciplinas universais não garantem isso. Quando a gente vai para a capelania faz um trabalho de atendimento pessoal, individual, para alunos que buscam, professores que buscam para toda a comunidade. E a capelania também garante, nos nossos eventos, nas nossas atividades coletivas, a identidade institucional, quando ela traz uma palavra, uma meditação que é ligada à nossa identidade institucional. No ensino, como é que a gente faz isso? A gente tem que garantir que todos os professores tenham uma mesma visão de que o conhecimento ele é plural, que não existe neutralidade na ciência e, portanto, eu tenho que ajudar meu aluno a olhar todas as teorias,
todos os conhecimentos construídos de uma maneira crítica, com a capacidade de pensar, de avaliar, de se posicionar, sabendo que nada é neutro, né? Que tudo tem uma fundamentação, uma razão filosófica por trás, sustentando. Então, no ensino, eu vou trabalhar essa identidade desta maneira. É como nós falamos, né? Que não há discurso sem ideologia. Não há ensino sem ideologia. Não há ensino sem ideologia. E eu tenho que fazer meu aluno aprender a pensar. Então, com todos os conteúdos que eu tenho que ensinar, o principal trabalho que eu tenho como docente na Universidade Presbiteriana Mackenzie é fazer ele pensar, é ensiná-lo a pensar, é ensiná-lo a fazer, ensiná-lo a sentir. Eu tenho isso está dentro do meu processo de ensino com todos os docentes. Isso dá uma cara Mackenzie. Na extensão, como é que na extensão a gente consegue imprimir uma identidade? Os nossos projetos, o nosso ensino tem que se voltar para projetos. O aluno tem que aprender porque ele quer aprender para alguma coisa, para a sociedade, para resolver as situações, os problemas, as questões que nós temos na nossa contemporaneidade. Então, os nossos projetos de extensão, eles precisam ser estimulados para atender as necessidades da nossa sociedade, e isto é algo que a gente tem que imprimir como mackenzistas, né, como universidade. Talvez é o nosso grande desafio enquanto educadores, né? Eu acho que sim, porque para que a gente aprende? Né? Para que a gente vai formar alguém? Para que ele haja socialmente, que ele enxergue os espaços que estão abertos na sociedade para ele entrar, mas não para benefício próprio apenas, mas como cidadão participante, né, dessa vida em sociedade. E a identidade também a gente trabalha a partir das linhas de pesquisa. O Mackenzie tem o Mac Pesquisa, tem uma série de formas de fomentar a pesquisa. E uma das coisas que nós temos, uma das questões é assim, uma linha de pesquisa com a identidade institucional. Os projetos de pesquisa que se alinham com a identidade institucional no atendimento à sociedade, no pensamento filosófico, são projetos que são muito bem-vindos e estimulados. Então, também uma maneira de garantir o nosso currículo, a nossa identidade. E, por fim, voltando lá para o começo da nossa entrevista, a formação dos professores. Porque se todos os professores não tiverem imbuídos dessa tarefa de fazer pensar, de fazer com que o aluno aprenda para a sociedade, a gente não vai estar garantindo uma identidade institucional. Perdeu o sentido da própria identidade, né? E aí a gente faz isso pela semana pedagógica, a gente faz isso em formação periódica que a gente dá para os professores, trabalhando com a filosofia da instituição, trabalhando com as propostas pedagógicas que a instituição tem, ampliando as possibilidades de atuação que o próprio docente tem dentro da nossa instituição. Então, é um trabalho que pega várias frentes. Né? Então, na verdade, capelania, ensino, extensão, pesquisa e formação de professores é um núcleo só, trabalhando em harmonia. Né? São 5 vertentes, na verdade, mas ao mesmo tempo tem um eixo comum, que é exatamente esse ressaltar da identidade, essa busca pela identidade, pela excelência, fazer com que o aluno seja um aluno que pense, que tenha a sua visão mais expandida, o seu conteúdo e conhecimento mais aprimorado, para que ele possa também ter até mais segurança e, consequentemente, com isso, né, professora, ter um mercado de trabalho mais fácil, com mais oportunidade, não é isso? É isso mesmo, professor. Professora Marili, nosso programa está chegando ao final. Eu quero mais uma vez agradecer aí a sua bondade, a sua gentileza em ter aceitado o nosso convite, de estar aqui conosco hoje, tratando desse assunto tão importante para a universidade, que é exatamente o currículo, né? Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, professor Mário Sérgio, pela oportunidade. O assunto é apaixonante, é amplo. Com certeza a gente não conseguiu abarcar tudo que fazemos na instituição para atender as questões de currículo, mas muito obrigada pela oportunidade. Obrigada.
Agradecemos você que aí de casa nos acompanhou nesse programa. Esse é o Ponto e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Você sabe o que faz um designer? Ao contrário do que algumas pessoas pensam, a função do designer não é só criar móveis modernos ou logotipos atraentes. Vai muito além disso. Ele é responsável por projetos que atendem a uma série de necessidades do mercado. Ele cria produtos e máquinas, planeja ambientes, desenvolve processos e serviços, elabora comunicação visual para empresas, e essas são apenas algumas das possibilidades. Porque o designer é o grande responsável por criar soluções criativas e viáveis. Por isso, ele é fundamental em muitas empresas. A Universidade Mackenzie oferece um curso na área. Aqui você vai conhecer ferramentas, materiais e processos de design, fundamentos de matemática e física e princípios de empreendedorismo, entre outros assuntos. Além de participar ativamente de oficinas e da elaboração de projetos. Design é a carreira ideal para quem gosta de inovação e de unir técnica à criatividade. Mackenzie, formando gente que vai mudar o mundo.